Tudo bem com vocês? Ai, aqui é mais gostosinho do que lá, que era muito aberto. Aqui é só a gente, só a galera de casa. Eu tô me sentindo num programa de TV aqui. Eu também tô. Aqui o próprio Sem Censura. É sem censura de verdade. Gente, que alegria estar em Niterói com tantas pessoas especiais, além dos nossos convidados, vocês. Eu vou ficar virando meio de costas, assim, porque dá uma certa agonia ficar de costas para as pessoas. Vou me apresentar brevemente. Eu vou contar já o que eu ia fazer lá no outro palco que trocou a gente. Eu ia fazer uma apresentação bem superstar, assim, sabe? De falar de cada um e a pessoa vai entrar e vai fazer barulho. Mas aí vocês façam barulho assim mesmo, tá? Por favor. Meu nome é Adriele. Eu sou agente literária, orgulhosamente bibliotecária, documentalista e... Já falei agente literária? Tenho 26 anos, sou aqui de Niterói, sou do Preventório aqui em Niterói e juro, acho que é a minha grande alegria estar aqui na minha cidade falando sobre o que eu mais amo, que é a literatura. Então, obrigada pela presença de cada um. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher preta, tenho cabelo crespo 4C, estou vestindo um vestido quase longo, rosa fúcsia. Midi? Ah, desculpa. Um vestido midi, rosa fúcsia. Cara, isso foi muito bom. Uso óculos e meu sorriso é muito bonito. Eu vou mencionar aqui uma pessoa que é escritora, tradutora, fã de One Direction, Fórmula 1. É autora do best-seller Conectadas, romance real, que também foi publicado em inglês, sob o título London My Mind. Foi. E do mais recente lançamento, Cupidos Não Se Apaixonam. Façam muito barulho para Clara Alves. Que, inclusive, o meu amigo Vitor apelidou de Cupidos Não Choram. Eu fui gravar um vídeo, eu falei o nome do livro da Clara errado 2 vezes. Eu falei, vai lá com a Clara, que tá lançando Cupidos Não Choram. Vem aí o spin-off, já pode pedir, galera. Aqui também temos a escritora, fundadora e editora do Se Liga Editorial, apaixonada pelo Noah, seu doguinho, e pelo BTS. Escreve nas horas vagas, que desde algum tempo não têm sido muitas, e assina títulos como Romance entre Garotas, Um Natal para Agnes e A Grande Chance de Ana Luna. Então, por favor, sorrisos e aplausos para Tati Machado. Olá! Boa tarde. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Na minha cidade, eu estou me sentindo em casa, no meu quintal de casa, e ver tanta gente celebrando a literatura. Então, muito, muito obrigada. Depois eu faço a minha descrição, então Perfeito. Sigamos. Vamos lá, né? Então, escritor e tradutor. Seu livro de estreia há 15 dias teve os direitos vendidos para 9 países. Até a hora que eu escrevi isso aqui, tá, gente? Porque, enfim... E está sendo adaptado para o cinema, né? Pela Conspiração Filmes. É autor de 1 Milhão de Finais Felizes, Se a Casa 8 Falasse, que é finalista do Prêmio Jabuti 2022. E além do livro Mais ou Menos 9 Horas, que é o seu romance que eu, assim, sou apaixonada demais. Eu literalmente viajei de São Paulo para Nova Friburgo só por causa desse livro. Então, ele é realmente muito bom e vale a pena, recomendo. E o seu mais recente lançamento, que é Os Três Desejos de Eugênio. Aqueçam a Flynn com muita alegria a presença de Vitor Martins. Gente, que alegria estar aqui. Muito bom estar de volta em Niterói depois de mais ou menos um ano que a gente esteve aqui no ano passado para a turnê de mais ou menos 9 horas, voltando aqui com um livro novo, nesse palco muito legal. Aqui agora a gente já pode fazer a nossa rodada de audiodescrição. Por favor. Porque eu assisto um programa que sempre faz audiodescrição e eu sempre quis fazer a minha. Então eu tô muito empolgado por esse momento. Você treinou direitinho? Treinei. Então tá ótimo. Meu nome é Vitor Martins, eu sou um homem branco de 1,82 m, tenho cabelo preto num corte meio mulletzinho. Eu tô com uma camiseta quase cropped, verde, lésbico. Eu tô com uma calça sarja, caqui e um tenico preto.
E é isso, um reloginho que combina com a minha camiseta Amigo, e eu tenho qual- os braços tatuados. Qual que é a sua relação com moda? Eu sou tradutor, então tá. as pessoas descrevem roupas de jeitos muito... Então, por exemplo, midi, eu sou a pessoa que eu tenho que parar e falar assim, existe um termo pra isso em português ou se eu botar numa tradução só, sai a midi e todo mundo entende? Aí eu tenho que ficar pesquisando. Aí quando eu quero um Então- vestido assim, eu tiro um print, vou lá no Google Lens Aham. e jogo. É isso. Clara, por favor. Nossa, eu já sou péssima com isso. Eu sou ótima de descrever personagens, mas para falar de mim mesma eu sempre sou ruim. Mas, ao contrário do Vitor, que tem 1,80, eu tenho 1,56 de altura, então eu sou bem baixinha. E eu estou usando realmente um cropped preto, uma calça preta, e um boné vermelho escrito Written by Clara Alves, da loja Love Queen, se vocês quiserem procurar. Eu tenho cabelo preto, na altura um pouco abaixo do ombro. E uso óculos preto também. Nossa, eu sou monotemática. Gosto de preto, assim, no geral. Ela é o pavor do Marco Aurélio. Não, mas hoje eu fiquei procurando uma roupa. Falei, queria botar um negócio vermelho para combinar com boné, né? E eu não tinha nada vermelho na minha gaveta, exceto blusas da Ferrari. Eu ia falar isso que dá não ser flamenguista, né? Mas... Não sou botafoguense. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou aprendendo Libras. Muito obrigada pelo seu trabalho. Eu sou uma mulher gorda de 1,70 m. Estou vestindo uma saia meio rodada, colegial, e uma blusa, ambos azul no mesmo tom. Tenho um cabelo um pouco abaixo do ombro. Ele é castanho com um pouquinho de loiro, porque a idade está chegando. Eu falei, por que não ficar loira aos 34, não é mesmo? E não sei se eu tenho um sorriso tão bonito quanto o de Driele, mas adoro sorrir. E eu sou uma mulher que usa óculos e esqueceu seus óculos. Então, talvez eu esteja enxergando tudo embaçado. Me desculpe, produção, eu não vi vocês falando antes. Mas é isso, gente. Vamos bater esse papo. Estou muito animada. E muito obrigada pela presença de vocês. Bom, gente, o nome dessa mesa é Novas Histórias, Novas Vozes, Novas Histórias. Obrigada. Tipo One Direction, né, pô? Novas vozes, novas histórias. E aí eu fui pesquisar o conceito da palavra novo, né? Que eu queria entender direitinho. E aí eu me deparei com o seguinte significado. Início de um processo, início do processo de algo. Aí eu fiquei pensando, né? O que isso tem a ver com literatura? Daí eu só parei e pensei assim, caramba, hoje eu trabalho com agenciamento literário e eu lia muito quando eu era criança, adolescente. E aí, quando eu parei e pensei assim, eu fiquei, caramba, essas pessoas que estão aqui, que eu vou mediar, são parte do meu processo de início de algo. E aí eu fiquei, primeiramente, surtando, né? Porque é só isso que eu sei fazer na minha vida de fangirl. Mas eu fiquei muito feliz. E aí, quando eu paro para pensar que, assim, Vitor Martins já vai fazer 10 anos de publicação, né? Tipo, no próximo ano. E isso já tem, assim, tempo de vida de uma criança. Eu fico muito impressionada. E aí, voltando, né, para essa questão de novos começos, de iniciar algo, eu gostaria de saber como se iniciou o processo de autor de vocês. E fiquem à vontade, senão eu vou escolher para responder. Então, gente, meu processo de autor, o momento em que eu decidi começar a escrever, foi muito impulsionado pelo desemprego. Eu tinha perdido emprego. Você foi escrever? Porque eu mandei currículo para um monte de lugar. E aí, sabe quando você já mandou todos os currículos que dá para mandar e o que você tem a fazer é ficar na frente do computador apertando F5 para ver se alguém responde seu e-mail? Eu estava nesse momento e eu estava à beira de um surto também, porque eu precisava de emprego. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com esse tempo todo que eu tenho livre, o dia inteiro. E foi aí que eu comecei a escrever 15 dias. Eu tinha essa ideia para esse projeto. E eu falei, cara, eu tô com tempo livre, eu preciso focar a minha cabeça em outro lugar que não seja ficar nessa tensão toda em busca de emprego novo, porque a minha parte agora eu já fiz, eu preciso aproveitar esse tempo. E aí eu comecei a escrever 15 dias usando, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo de fazer, porque você vive nessa vida de emprego, de escritório, eu morava muito longe do trabalho, eram 3 horas todo dia só dentro de ônibus e metrô, então eu aproveitei muito esse tempo livre para começar o 15 dias. Felizmente, não demorou muito para eu arrumar um emprego. E aí eu continuei escrevendo 15 dias já trabalhando. No emprego.
No emprego. Não, no ônibus eu escrevi em casa. Às vezes escrevi no emprego também, agora eu já saí de lá, posso falar. Mas boa parte de 15 dias eu escrevi em horário comercial. Mas foi meio assim, foi meio Às vezes as coisas acontecem na vida da gente pra dar um chacoalhão, pra falar assim, usa isso pra fazer alguma coisa que você sempre teve vontade de fazer. E aí, hoje eu consigo ver, pra mim é muito doido, assim, principalmente o 15 Dias, que é esse livro que ele carrega, ele coleciona, assim, diversas conquistas que pra mim são muito especiais. As publicações fora do Brasil, o filme, que é a coisa mais linda que vocês já vão ver na vida de vocês. Tudo isso... E eu lembro de quando eu comecei, assim, tipo, caramba, eu desesperadinho lá numa kitnetzinha escrevendo essa história. Pra mim, poxa, é muito especial ver aonde essa história chegou. E esse foi meio que o começo, assim, da escrita na minha... Eu já escrevia muito antes, eu sempre gostei de escrever. Eu sempre fui um adolescente, muito escritor. Mas eu acho que esse foi o primeiro momento em que eu escrevi com intenção, sabe? Isso foi em que ano? Isso foi em 15 Dias saiu em 2016, então isso foi em 2014. Que foram 2 anos aí até conseguir publicar 15 Dias. Mais de 10 anos, então. Isso aí, mais de 10 anos. Uau. Clara? Eu sinto que eu tenho vários começos com a escrita, sabe? Tem o começo, assim, a primeira vez que eu entendi que eu podia escrever, que eu era criança ainda, eu era muito apaixonada por literatura, eu comecei a ler livros, né, saindo da infância, indo para a adolescência. E foi quando eu comecei a ter essa vontade, assim, esse desejo de pensar, caramba, será que eu posso fazer isso também? Será que eu posso criar meus próprios mundos também? E ali, com 8 anos, eu escrevi vários continhos em que eu e os meus colegas da escola éramos os protagonistas. E aí, depois disso, eu continuei escrevendo, escrevia músicas, escrevia várias coisinhas. Até 2008, quando eu tinha 14 anos... nessa época eu estava no Orkut, né? O Orkut não existia. E eu comecei a conhecer as webnovelas. Então, o pessoal postava histórias lá. Na maioria eram fanfics, né, em formato de webnovela. Mas eu sempre quis escrever a minha própria história e eu nunca conseguia. Eu sempre tinha uma trava, assim, não conseguia terminar nada. E aí, quando eu conheci as webnovelas, eu falei, tá aí, legal, acho que eu vou escrever uma história minha, postar nesse formato aqui também no Orkut, na internet, ver se tem alguém que me acompanha. E aí eu descubro se eu consigo terminar ou não. E, de fato, eu escrevi ali, em 2008, eu escrevi uma história chamada Além da Amizade, que foi uma história assim que eu carreguei por anos. Inclusive, eu lembro de um evento com a Tati, acho que foi, sei lá, 2017? Acho que 16 ou 17. 16 ou 17, né? Que eu estava lá com o meu livrinho independente. Eu depois, né, muitos anos depois, de 2008, quase 10 anos depois, eu lancei ele em forma física, levava para os eventos, para as bienais da vida. Mas eu diria que nessa fase, na época que eu lancei o Além da Amizade de forma independente mesmo, foi quando eu comecei a escrever, de fato, com a intenção de eu quero ser publicada, eu quero trabalhar com isso. Mais do que um hobby, a escrita é o que eu sempre sonhei em fazer. Eu cursei faculdade de jornalismo porque eu precisava, porque eu não tinha faculdade para ser escritor. Mas desde que eu entrei, eu ficava assim, não é isso que eu quero fazer, sabe? O que eu quero fazer é ser escritora. E aí, depois de Além da Amizade, eu escrevi alguns outros livros na internet, eu publiquei no Wattpad. E, em 2017, eu escrevi Conectadas, que foi meu divisor de águas. Não só por ele ter sido publicado, mas o divisor de águas pessoal meu também, né? Acho que foi, de fato, quando eu comecei a entender que as histórias que eu escrevi, elas tinham muito a ver comigo, elas tinham muito a ver com as coisas que eu estava vivendo, com os turbilhões de sentimentos que eu sentia que queria botar para fora. E ele virou uma chavinha na minha carreira de escritora. E acho que não à toa ele também, né, foi o primeiro livro que eu consegui publicar de forma tradicional e que, de fato, mudou minha carreira para sempre. Que amor, Tati. Bom, eu vim do mesmo lugar, eu acho que é claro, a gente compartilha isso. Eu comecei com 12 anos escrevendo fanfic, que naquela época eram webnovelas. E eu comecei a publicar webnovelas no Orkut. Eu sempre fui fã. Ser fã faz parte da minha identidade. E, aos 12 anos, eu era muito fã do RBD. E eu pensei, e se, ao invés de colocarem a Ana e a Dulce como rivais, elas fossem amantes? E foi quando surgiu o plot twist para eu começar a escrever minhas próprias histórias, inicialmente com Ana e Dulce como protagonistas. E, muitos anos depois, eu comecei a escrever histórias originais. Eu acho que foi só em 2012 que eu comecei a escrever minha primeira história original. E foi como o Vitor falou, precisou de alguma coisa para me dar um chacoalhão e eu finalmente dar esse pontapé. Eu tenho algumas doenças que não têm cura
E uma delas estava no auge da crise, eu passava muito mal. E eu estudava artes cênicas na época, eu fazia faculdade de artes cênicas. E a minha faculdade, simplesmente, depois de uma crise que eu tive lá, me convidou a me retirar da universidade, porque eles não tinham estrutura para ter alguém com o problema de saúde que eu tinha. E aquilo foi, acho que a primeira visão, o primeiro vislumbre que eu tive de como o mundo não é inclusivo. Não só com pessoas LGBTs, como um todo, mas com pessoas que precisam de coisas diferentes do que é a maioria. E ali eu fiquei em casa muito tempo, sem ter o que fazer. E aí eu pensei, o que eu faço com todo esse tempo livre? E foi quando eu comecei a rascunhar, a escrever minha primeira história original, que veio a ser publicada em 2014, de forma independente. Então, eu e a Clara, a gente frequentou muitos eventos indies para fazer conhecer nossas histórias. Só que a minha primeira história original publicada era um romance hétero. E isso veio muito de um lugar que a gente cresceu sem referência a LGBT na literatura. A gente cresceu sem referência de mulheres se amando, sem referências de afetos LGBTs, sem referências trans. Então, a minha primeira história foi uma história hétero na tentativa de encontrar um espaço no mercado. Até que, 1 ano e meio depois, quando eu comecei a escrever minha segunda história original, eu pensei, eu não quero me encaixar no mercado. Se o mercado não tem espaço para mim, eu vou criar meu próprio espaço. E, aos pouquinhos, eu comecei a tirar do papel a ideia de criar a Se Liga Editorial, que é uma editora 100% LGBTQIA+. Então, eu acho que precisou de uma coisa ruim acontecer para que 2 coisas muito incríveis acontecessem, que foi a escrita e a criação da minha própria editora, focada só em pessoas LGBTQIA+. Uau! O Victor e Tati mencionaram essa coisa do chacoalhão, e é uma coisa real, assim, né? Acho que todo mundo, em algum momento da vida, e se não teve ainda, tem negócio para te contar. Né? O balança caixão vem aí. Ei! E eu queria saber, assim, depois que vocês publicaram, houveram mais chacoalhões? Ou vocês ficaram, assim, tipo, tranquilos na maré mansa e agora eu publiquei, né, tipo, de maneira tradicional e agora vamos embora, vamos só escrever e publicar tradicional? E aí, Tati? Houveram chacoalhões? Bom, acho que a gente leva um chacoalhão novo a cada... Segundo. Exatamente. São vários chacoalhões e acho que eles fortalecem a gente, mostram o caminho que a gente está construindo. Mas eu costumo dizer que toda Bienal, como editora, é um grande chacoalhão. Toda Bienal do livro, em algum momento, você vai me encontrar sentada no chão, no corredor, falando, eu não quero mais publicar, eu não quero mais escrever. E aí acaba a Bienal, eu penso, tá bom, vamos pensar no do ano seguinte. Então, toda Bienal é um chacoalhão para mim. Mas na escrita, o meu maior chacoalhão, eu acho que veio em 2017. Eu tinha publicado com a Astral Cultural O Poder Estrangeiro, que foi meu romance do Wattpad, com mais de 1 milhão de leituras, vencedor do Whats. E eu estava para publicar a continuação, Singular, e eu tinha que entregar esse livro 20 de dezembro, no dia do meu aniversário. E eu trabalhei muito, eu trabalhei demais, e eu entreguei o livro na data. E aí, 1 mês depois, o meu contrato ele deixou de existir e eu não poderia mais ser publicada. E aí eu fiquei muito triste, eu fiquei me perguntando por quê. Eu fiz uma Bienal de São Paulo incrível, eu fui a autora mais vendida, por que meu livro não vai ser publicado? E aí eu me atentei para o fato de que Singular era um romance hot, protagonizado por um homem trans. E talvez comprar essa briga em 2017 fosse um pouco arriscado, comercialmente falando. E aí eu caí em mim e pensei, ok, talvez as histórias que eu quero contar não encontrem espaço no mercado tradicional. E aí a Se Liga, que era só um sonho, né, guardado na gaveta, começou a ganhar forma, porque eu falei, se o mercado não me der espaço, eu vou abrir com a unha, eu vou abrir no dente, mas as minhas histórias vão existir. Então, eu acho que foi o maior chacoalhão que eu levei, assim, enquanto uma pessoa LGBT, e que era casada com uma pessoa transmasculina, do tipo, um aviso de que essas vivências não são as histórias que a gente quer contar, sabe? E isso doeu muito, não só profissionalmente, mas pessoalmente também.
Era quase como um lembrete de que o amor que eu vivia não merecia ser contado para ninguém. Então, a partir daí, a Se Liga ganhou força para mim, na minha mente, no meu coração. E, no ano seguinte, ela nascia com uma antologia chamada Orgulho de Ser, que tinha um autor trans, que tinha lésbica, que tinha gay, que tinha bicha afeminada. E eu falei, é esse trabalho que me dá orgulho, é esse trabalho que eu quero fazer. Então, eu acho que esse grande choque com o mercado tradicional aconteceu, mas, ao mesmo tempo, ele foi o meu empurrãozinho para fazer algo que eu já sonhava e ainda não tinha tido coragem. Parabéns, que orgulho. Muito obrigada. É engraçado pensar nesses chacoalhões, assim, porque às vezes eu tenho essa tendência a ser um pouco fatalista demais e achar que a minha vida é o tijolo na centrífuga, sabe? O tempo todo. Mas quando eu paro para analisar, eu percebo que, falando sobre a minha carreira de escritor, eu fui um cara de muita sorte, assim. Eu encontrei uma casa editorial que respeita o meu trabalho e torce pelo meu trabalho muito rápido, assim, de primeira. E eu sinto que a minha carreira ela é muito bem amparada pela Alt, eu acho que ela é muito coerente, os livros foram saindo ali muito direitinho, assim. Eu tive a sorte de, logo depois que eu publiquei 15 Dias, eu encontrei uma gente que me pegou no colo e cuidou muito bem da minha carreira nessas outras coisas que eu não entendia, porque eu sou burro. Para ler contrato, depois que eu conheci a Tassi, eu nunca mais li um contrato na minha vida. E eu dei muita sorte de ter alguém que cuidou de mim nesse aspecto, que nunca agiu de má fé comigo, que nunca me colocou num contrato furado. Porque vocês sabem, a gente conversa com os outros escritores e, cara, esse é um mercado que tem muita armadilha, tem muita coisa. Eu tenho muito amigo que já caiu em contrato, assim, contrato zoado, que você percebe que foi um contrato escrito pra, tipo, ferrar com a pessoa, sabe? Então, nesse aspecto, eu sinto que a minha carreira, ela teve pequenos movimentos, assim, nunca teve um chacoalhão. Eu acho que os chacoalhões que eu vivi, eles sempre vinham muito de dentro, assim. Quando a gente está nesses momentos do ano, eu falo que para mim é o segundo semestre, que é a hora que eu saio de casa, porque primeiro semestre não tem evento nenhum, né? Aí chega segundo semestre, todo final de semana, vamos fazer uma coisa, Bienal, estão muito concentrados, assim. Então, nesse momento, para mim, é sempre um momento de muito chacoalhão, porque é o momento que eu vejo o mundo, é o momento que eu abro a porta e encontro os leitores. Eu acho que ao longo da minha carreira, eu já escrevi muito sobre temas que tocaram os leitores em lugares muito especiais, muito profundos, às vezes muito dolorosos. E eu lembro muito, por exemplo, quando na turnê de lançamento do Milhão de Finais Felizes, que é o meu segundo livro, esse é um livro que fala muito sobre a relação de sexualidade, religião, preconceito dentro de casa. Então, esse era um livro que eu lembro que ele evocava, e até hoje evoca muito, histórias de leitores que, para mim, eram muito pesadas, assim. Muito pesado. Para mim, é um orgulho poder fazer parte da história das pessoas através desse livro, nesses determinados momentos. Mas, às vezes, a gente saía de um evento e eu tinha absorvido tantas histórias e tantas coisas, e, para mim, foi um processo. Eu acho que um dos meus maiores chacoalhões foi aprender, e isso, assim, com muita terapia envolvido, muitos anos, aprender a não ser uma esponja disso. A conseguir separar o que é meu, o que eu recebo ali, que é gratidão, carinho, afeto, e o que não é meu, para que eu não seja essa esponjinha de energia. Porque, às vezes, eram eventos difíceis, assim, eram eventos, claro, evidentemente, muito felizes, eu estava realizando um sonho, eu estava conhecendo muitos leitores, mas, às vezes, eu chegava eu saía do evento e ia pro hotel, eu desabava, porque eu tinha escutado muitas histórias, e às vezes, batia muito essa sensação de incapacidade, assim, sabe? Como que eu posso ajudar mais? O que mais eu posso fazer? E a gente tenta abraçar o mundo e tentar resolver tudo. Então, acho que esses momentos onde a gente tem que equilibrar a grande performance, que é estar aqui em eventos e tal, e o que está de fato acontecendo no nosso coraçãozinho, esses foram os meus maiores chacoalhões, assim, foram os momentos em que eu percebi que eu sou mais forte, assim, para entender e passar pelo dia e falar assim, caramba, eu aguentei, falei com todo mundo, fiz tudo sorrindo, e agora eu tenho um tempinho para só me resguardar e ficar aqui quietinho, pensando na vida. Só para ser Vitor Martins, a pessoa... Para ser só Vitor. Física, né? Só Vitinho, não só Vitinho. Vitinho. Ninguém me chama de Vitinho. Você se chama de Eu Vitinho. me chamo. É isso.
eu acho que eu tenho uma trajetória muito parecida com o Vitor nesse sentido, porque as coisas comigo foram acontecendo de maneira gradual e orgânica. Assim, eu comecei a escrever, comecei a publicar online, encontrei uma agente literária, através dela eu encontrei a Seguinte, e eu tive uma trajetória muito boa com a Seguinte também, de publicação, de constância, de ter um apoio para vários tipos de processos mesmo, do processo literário, do processo editorial. Então, os meus chacoalhões, no geral, eles têm muito a ver com as expectativas que eu crio. Acho que o primeiro chacoalhão que eu tive foi quando eu lancei Conectadas, porque, mesmo trabalhando no mercado editorial, mesmo entendendo como é que funcionava o processo por trás, eu acho que, como todo jovem que escreve, eu acreditava que um dia eu ia ser publicada e, a partir dessa publicação, ia ficar tudo bem, sabe? Eu ia vender livros, eu ia poder viver disso. E aí, em janeiro de 2020, eu pedi demissão. Não, na verdade, em dezembro de 2019, eu pedi demissão no meu CLT, porque eu já tinha lançado Conectadas, eu queria ter tempo para ir para eventos, para participar de bienais e feiras e tudo mais. E aí, né, como vocês bem sabem, veio a pandemia. É claro que não foi uma decisão assim, tipo, vou me pedir demissão. Eu me organizei, me preparei financeiramente, comecei a fazer freelas na área de texto, de preparação de texto e tudo mais. Então, eu tinha trabalhos para fazer, eu tinha freelas para fazer em casa, mas foi um primeiro baque no sentido de, ok, não vai ter evento literário para eu viajar, sabe? Acho que eu vou ter outras coisas para me preocupar nesse período. Mas eu também tive a minha preocupação nesse momento foi como eu faço a minha carreira andar nesse período também que a gente está vivendo, né? Eu acho que nessa época eu comecei a entender o quanto, de fato, a minha literatura tinha um poder muito maior do que só para mim. Porque a gente estava vivendo esse período em que muitas pessoas estavam em casa, muitos jovens estavam vivendo dentro de lares conservadores e vivendo situações muito difíceis com pais, com uma família que talvez não permitissem eles lerem livros LGBT ou eles encontrarem bibliotecas e espaços onde eles pudessem ter esse escape. E eu comecei a tentar pensar em formas de fazer o Conectadas chegar nas pessoas para além da venda, sabe? Eu só queria que ele chegasse nas pessoas que ele precisava chegar. E esse chacoalhão veio para mim principalmente através das prestações de conta da editora, né? Porque em junho de 2020 eu recebi uma prestação que veio menos 75 livros vendidos. E aí eu fiquei... 75 pessoas devolveram, né? Li, achei horrível, toma de volta. E eu fiquei muito abalada. Acho que eu pensei... Eu confesso que o meu pensamento não foi assim... ninguém gostou do meu livro, todo mundo odiou. Mas foi... Cara, eu acho que o livro não está chegando nas pessoas que ele deveria chegar, sabe? Ele não está conseguindo alcançar esses jovens. E eu acho que, nessa época, eu tive que ter uma consciência, uma maturidade do meu trabalho mesmo, do mercado editorial, muito grande para entender que esse meu público era um público jovem, era um público que, na maioria das vezes, não comprava o próprio livro, que dependia dos pais. E a gente estava vivendo esse período em que muitas pessoas estavam tendo redução de jornada de trabalho, redução de salário. Então, nessa época, eu trabalhei muito para conseguir fazer o livro ficar com o menor preço possível em e-book, para fazer campanha de doação do livro para as pessoas. Então, todo mês eu doava 10 livros para leitores que tinham se inscrito no formulário. Foi uma campanha que eu fiz por mim e pelos meus leitores, sabe? Porque eu queria muito que esse livro chegasse nessas pessoas e esses leitores pudessem ter um acalento nesse período muito difícil. Eu não esperava, óbvio, que tudo que aconteceu com Conectados depois. Acho que eu comecei esse movimento em junho, julho. E aí, em setembro, o livro teve a primeira impressão esgotada, foi para a lista da Veja pela primeira vez, os mais vendidos, e as coisas começaram, aí veio o BookTok, enfim, veio todo aquele movimento que vocês conhecem. Seu relatório não veio com menos... Não veio mais. Eu cheguei a receber um de romance real, assim, tá, depois. Mas aí foi alguma devolução de livraria. Mas... isso também me gerou um outro choque de realidade no futuro, que foi quando a gente cresce muito rápido, é muito fácil a gente se frustrar quando as coisas começam a decair. E é claro que Conectadas teve um pico assim, muito grande, teve
trimestre que eu vendi, sei lá, quase 50 mil livros, sabe? Num trimestre, que é uma coisa absurda. Foi durante a pandemia? Foi durante a pandemia. Durante a pandemia foi babado, né? Pois é, e foi no período que eu cheguei. O pessoal leu muito, foi um momento muito, que eu fiquei, veio caramba, é isso, eu vou ser escritor pra sempre. Exatamente. Eu falei, nossa, daqui pra frente... Foguete não dá ré. Mas deu, né? E aí, bem, o mercado, no geral, sentiu esses baques, começou a desacelerar, a gente não teve mais os números que tiveram na pandemia. E isso foi muito impactante para mim, isso afetou muito a minha percepção da minha escrita, do meu trabalho, de quem eu era como escritora. Eu entrei num poço sem fundo, né, de começar a achar, eu lancei Romance Real, e aí Romance Real não chegou nem perto de Conectadas, e aí eu comecei a achar, nossa, eu nunca mais vou conseguir lançar livro, as pessoas odiaram Romance Real, eu vou ser aquela autora de um livro só, que todo mundo sabe. Foi um baque mesmo de percepção, né, de autopercepção. E eu fiquei muito tempo assim nesse processo. Eu acho até que... Eu sinto, às vezes, que Romance Real... talvez não que o Romance Real tenha vendido mal, tá? O Romance Real foi muito bem para o padrão do mercado, mas é isso. Eu tinha uma comparação com Conectadas, que vendeu mais de 100 mil exemplares, que é um número absurdo para um livro nacional. E com Romance Real eu não tinha isso, né? Sei lá, o livro está chegando em 300 eu estava muito bem. 30 mil livros, sabe? É muito bom. Quando eu comecei com Conectadas, a minha meta era que Conectadas vendesse 10 mil exemplares. Eu fiz o meu pedido lá para o meu Darumá, que eu queria que Conectadas vendesse 10 mil exemplares, porque essa era a ideia que eu tinha de sucesso. Tipo, um livro nacional de sucesso vende 10 mil exemplares, sabe? E aí, Romance Real já chegou 3 vezes isso, mas com a percepção que eu tinha de Conectadas, eu já não achava mais esse número tão incrível, sabe? Então, eu também precisei de muita terapia para lidar com isso. Minha terapeuta me escutou muito. Às vezes ela falava, nossa, sua vida é só trabalho. Você só tem isso para falar? Pois é. E agora, quando eu lancei Cupidos, eu precisei enfrentar todas essas barreiras para conseguir voltar a escrever, sabe? Para conseguir voltar a ir para eventos com uma sensação diferente mesmo, sabe? De aproveitar o evento, de aproveitar cada pessoa que está ali, de não pensar... É claro que é uma linha muito tênue, porque o nosso trabalho depende diretamente dos livros venderem, né? De chegarem nas pessoas, dele ter um alcance. Hoje eu também faço outros trabalhos, né? Faço palestras, eventos que também me pagam cachê, mas é claro que a escrita ainda é a minha principal função. Então, equilibrar essas expectativas, essas frustrações e esse sentimento que a gente tem de que, se o nosso livro não vende, é porque a gente não está agradando, porque as pessoas não gostam do nosso trabalho, porque o nosso trabalho é ruim. Assim, foi o meu maior choque de realidade do ano passado para cá. E acho que hoje eu estou medicada. É brincadeira. Não sei você, mas eu tô. A Clara falou agora de biblioteca, e obviamente que vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou orgulhosamente bibliotecária. E eu gostaria de saber de vocês de que maneira as bibliotecas podem potencializar novas vozes, novas histórias. É com vocês. É absurdo, né? Assim, principalmente em bienais do livro, que sempre tem, né, professores que vêm de escola. Eu acho que é a parte que eu gosto muito de estar com leitores, mas quando vem um professor, um bibliotecário, falar assim, eu estou procurando esse tipo de livro para poder levar para a escola, para mim é muito emocionante. Eu recebi um convite esses dias para acho que foi um SESC, um SENAC de Nova Iguaçu. E a professora me mandou uma mensagem, falou assim, olha, a gente não tem orçamento, não tem nada, mas a gente botou o seu livro na biblioteca e ele não para, toda hora alguém pega. E a gente queria muito te trazer aqui, que você viesse conversar com os alunos e tudo mais. E eu fiquei muito feliz, sabe, com esse convite, porque eu acho que é isso. Principalmente a gente que trabalha com jovem, a gente sabe que a biblioteca é um meio, assim, uma forma muito mais fácil desse livro, dessa palavra do livro disseminar, dele chegar a várias pessoas, desses jovens poderem ler o livro sem precisar pedir, sem precisar comprar também. A gente sabe que, né, existem muitas questões econômicas também no nosso país, que, para além dos jovens, a gente sabe que a literatura, ela muitas vezes não é a prioridade, porque as pessoas precisam, né, o dinheiro delas é para comer, é para viver, é para sobreviver. E para mim é até muito difícil quando eu lanço um livro e as pessoas vêm falando assim, Clara, eu não tenho dinheiro para comprar seu livro. A minha vontade é falar, manda um boleto aí que eu vou pagar. Mas aí quem vai ficar sem dinheiro sou eu. Aí eu vou ter que não sei lá o que fazer. Mas dá vontade, sabe? Porque apesar de eu não ter tido
uma biblioteca que me acolheu quando eu era mais nova, porque na biblioteca da minha escola eu não encontrava os livros que eu queria encontrar. Eu sinto que isso vem mudando bastante com os últimos tempos, principalmente porque a nossa geração está se tornando esses profissionais também, né? A Adri está aqui de prova, mas essas pessoas estão se tornando os profissionais que estão levando esses livros para dentro das escolas, para as bibliotecas públicas. E esse é um trabalho muito importante, porque acho que a juventude ela foi por muito tempo negligenciada como leitores. A gente tinha livros infantis muito fortes e aí, de repente, era um livro adulto, sabe? Você não tinha livros que falassem sobre essa fase da transformação da adolescência, sobre todos esses sentimentos intensos que é ser adolescente. E se a gente não faz esses livros chegarem nesses jovens, muitas vezes crianças que eram leitoras, que gostavam de ler, acabam se afastando da literatura porque não encontram um espaço seguro. Isso é até uma questão, porque 2014, mais ou menos, que teve um super boom assim de meu Instagram é literário e tal, e você postava foto toda estética, assim, com a culpa é das estrelas e tudo mais, e eu sou uma dessas pessoas, porque não tinha literatura jovem brasileira de verdade, assim, era muito literatura jovem brasileira, mas aí você vai ver, o protagonismo era, tipo, branco, tinha neve caindo, não tem isso no Brasil, né? Então, é bem um retrato disso que a Clara acabou de falar. Eu acho que essas transformações, principalmente quando a gente fala sobre bibliotecas e acesso à leitura de maneira geral, é muito legal a gente parar para perceber quem são as pessoas que estão fazendo isso. Porque essas transformações, por mais que tudo seja um esquema muito grande, eu sinto que elas ainda são feitas por pessoas, por indivíduos, por agentes de mudança que estão nos lugares fazendo essas coisas andarem, fazendo isso acontecer. Por uma bibliotecária que repara que o seu livro está saindo e fala: oi, você pode vir aqui? A gente não tem cachê, não tem nada. A gente só tem seu livro na biblioteca, que está todo surrado, porque todo mundo lê, e o sonho de ter você aqui. E essas pessoas que correm atrás. Isso é uma coisa que também já aconteceu muito comigo ao longo dos anos, de contato com bibliotecária, contato com professoras. E uma coisa que para mim foi muito legal e muito transformadora foi... Se eu não me engano, há 2, 3 anos atrás, 15 Dias entrou para o PNLD, que é o Programa de Acesso à Leitura do governo, que é basicamente os livros que são disponibilizados de graça para alunos da rede pública no Brasil inteiro. E ele é até uma edição diferente, porque ele tem o selinho do PNLD, as folhas são brancas. Eu quero muito ter esse livro na minha... É o único que eu não tenho. A única versão de 15 dias que eu não tenho é de PNLD, mas eu teria que roubar de uma biblioteca escolar. Então, não tem como eu fazer isso. Faz uma troca. Tipo, você vai e paga... Leva um e pega esse, só para eu ter essa edição, né? Mas eu fiquei muito surpreso, porque... Desde o lançamento de 15 dias, há quase 10 anos atrás, existia essa coisa tipo, não, vamos botar 15 dias no PNLD. Vamos botar, porque é um livro que a gente acha que ele é muito importante para idade escolar, ele é um livro que fala sobre aceitação, bullying, diálogo de adolescente com mãe, relação dentro de casa, relação de adolescente com terapia. Ele tem vários temas interessantes assim que são muito iminentes nesse momento da adolescência. E aí, de primeira, a gente meio que não conseguiu, assim, porque era difícil vender, era difícil justificar, era difícil, principalmente num governo muito homofóbico que a gente teve, era difícil burlar esse acesso. E poderia ser mais fácil... Só falar assim, tá bom, tem outros livros aqui, vamos deixar o 15 dias de lado e vamos partir para outros livros. Mas foram pessoas, indivíduos, ali dentro da editora, que acreditaram e falaram assim, não, 15 dias tem que entrar, vamos tentar, vamos fazer uma nova inscrição. Vitor, vem cá, faz um vídeo com a gente, explica. E eu falei, não, vamos fazer. E hoje, quando eu vejo, e é muito bonitinho, quando às vezes as pessoas me marcam, tipo vídeo de resenha, ou só postando, leitura concluída, e eu vejo que é um livro de PNLD, sabe, que ele pegou na escola e que tá ali. E eu adoro quando a capa já tá toda zoada, já tá toda arrebentada, porque significa que passou na mão de muita gente. Então, para mim, eu acho que é importante a gente valorizar e olhar para quem está promovendo essas mudanças e oferecer apoio para essas pessoas, oferecer suporte, chegar junto e falar, o que você precisa? Você quer que eu vá aí na sua biblioteca? Eu posso ir. Sua biblioteca é muito longe, mas eu posso gravar um vídeo, eu posso participar de uma live, eu posso, sabe, para que as pessoas vejam, os alunos, os frequentadores de biblioteca, tanto biblioteca escolar quanto biblioteca pública, que é possível escrever histórias no Brasil, é possível ser escritor no Brasil e é possível encontrar nos livros brasileiros um espelho, um jeito de se enxergar. Então isso eu acho muito, muito legal, a gente ficar sempre atento a quem está aí na linha de frente dessas mudanças, assim, para a gente chegar junto e falar, vamos fazer isso junto.
Mês que vem teremos vários 15 dias sumindo de biblioteca, de pessoas roubando para dar para Vitor Martins. Já sabemos quem foi a culpa. Não, quando eu consegui um, eu falo, gente, a busca foi concluída. Acabou. Não precisa roubar mais livro de biblioteca. Eu acho que isso que o Vitor falou é muito verdade, assim. São pessoas, literalmente, que são esses agentes de transformação. E eu tenho a sorte de ter encontrado muitas pessoas incríveis ao longo do meu caminho, ao longo dessa minha trajetória, tanto quanto escritora quanto editora. E eu tenho uma história especialmente importante para mim, que ela foi um chacoalhão, mas também foi um misto de muitos sentimentos. Eu fui convidada para fazer uma palestra num colégio de mensalidade caríssima no Leblon. E aí eu fui, né? Tinha cachê, tinha transporte, eu fui, né? E fui assim, caramba, que legal. Que medo. Mas eu fui só achando legal. E eu fui, caramba, que legal, vou falar com os jovens. E a professora, que também já tinha trabalhado na biblioteca do colégio, ela me fez um pedido. Ela falou, Tati, eu estou te chamando por um motivo específico. A gente tem uma aluna trans no ensino médio e essa aluna ama a sua história singular. E todos os eventos literários que a gente tem, apesar dela amar ler, ela nunca se conecta porque as histórias nunca falam com ela. Então, eu queria trazer você para falar da sua história, da sua experiência, do que você conhece sobre a comunidade trans e trocar especialmente com essa aluna. Era um auditório com 350 alunos, mas o pedido era que fosse direcionado para aquela aluna. E foi, assim, acho que um momento da minha carreira que eu chorei de emoção, antes, durante e depois. Eu me emocionei muito ao longo do evento. E eu falei, pessoas mudam o mundo. E a literatura muda as pessoas. Então, esse é o caminho, né? É o que eu quero. E aí, um mês depois, eu descubro que os pais dos alunos fizeram um abaixo-assinado e demitiram a professora que me fez o convite. E aí eu fui para a terapia com um sentimento de eu causei a demissão dela, né? Eu estar lá foi o motivo dessa professora ter sido mandada embora. E eu passei, acho que depois disso, uns 8 meses sem voltar em escolas. Eu acho que eu fiquei precisando olhar para dentro de mim. E depois de muita terapia e medicamento, eu entendi que não era minha culpa, né? A gente estava lidando com um sistema que aconteceu, não deveria, mas aconteceu, e não tinha um culpado. Talvez os pais, mas, enfim, isso era outra história. Eu fiquei muito mal, mas depois eu procurei essa professora, e aí eu descobri que ela estava alocada no Pedro II, que é um colégio público, com uma vibe completamente diferente. E aí ela falou, Tati, não tenho um cachê, não tenho transporte, não tenho nada para te oferecer, mas você vem? E eu fui. E foi o meu retorno a palestras em escolas. E eu cheguei lá chorando, eu saí chorando, as fotos todas eu estava chorando, mas foi muito gratificante, porque me mostrou assim, tá vendo? Esse é o caminho, as pessoas realmente estão se abraçando e se ajudando e segurando uma na mão da outra, assim. Então, eu acho que eu tive esse momento de muito desafio, de entender o que estava acontecendo, de me sentir culpada e depois de negar voltar à escola. Eu recusei convite durante 8 meses. E aí, quando eu voltei com o sentimento de que é possível. Então, eu acredito que essas pessoas que cruzam o nosso caminho não cruzam o nosso caminho à toa, têm um propósito para tudo, e levar a nossa literatura, que às vezes é considerada uma literatura de nicho, é considerada uma literatura que não é para todos, levar essa literatura pode ser um desafio em alguns ambientes, né? Aqui, por exemplo, a gente está num lugar super acolhedor, com pessoas incríveis. O estande da Se Liga está aqui na frente. E hoje de manhã eu fui embora um pouco triste, porque uma criança, devia ter uns 12 anos, queria muito um livro da Se Liga. E o pai pegou pela mão e falou assim, isso aqui não é lugar para você. E carregou. E aí, quando eu voltei para casa, eu falei, respira, você tem uma mesa para fazer hoje, vai ter gente que gosta do seu trabalho, vai ter gente que gosta do trabalho dos seus amigos, vai ter gente que celebra a literatura LGBT.
E aí eu entendi que era aquilo, nem tudo a gente tem que guardar no coração, né? Então eu deixei isso ir para vir aqui hoje com... Mudando um pouco a vibe, eu queria saber de vocês, pensem aí num ídolo, num artista. BTS. Qual deles? Então, todos. Não, você tem direito a um. Ah, Cada um não de faz- vocês tem direito a um ídolo. Ai, meu Deus. Unidade. Mas em qual campo? O que vai acontecer depois? Não. Eu vou te matar? Ei. Se tiver que matar. Escolhe um. Escolheu? Pensou? Pensou? Fala pra gente, quem você escolheu? Clara? O meu foi enviesado, que ela falou BTS, aí na minha cabeça eu pensei, Cat's Eye. Sai. Então o que eu pensei foi a Megan do Cat's Eye. A porque eu sou Megan, ela. minha bias. Mas foi isso também. Ela falou BTS e eu pensei, Louis Tomlinson. Tá, eu vou ser um pouco clichê, eu vou no Jungkook. Tá ok. É pra pensar com carinho, né? Então, eu gostaria que vocês indicassem, assim, um livro pra cada um deles. Um livro Ai, posso trocar nosso pro ou Nandinho? qualquer livro? Não pode trocar. A Megan não livro. sabe ler, ela é disléxica. Ela é disléxica. Audiobook? Girl, I wish I had a... Um livro que vocês gostam muito e vocês acham que essas pessoas gostariam. 5, 4, 3, 2. Ai, nossa, essas perguntas de indica um livro assim na hora É muito difícil. É muito difícil. Vambora. É Pode muito ser de difícil. vocês, vou dar essa colher de chá, né? Ah, pode ser nosso? Que aí eu Pode, falo assim, pode. Ai, olha, agora que eu tenho 5 livros, eu já posso fazer o meu post. Qual livro é de cada uma das Cat's Eye? Vou pensar nisso. Falta um, amigo. Quê? Falta Falta um, são 6. Ai, são 6, É, verdade. tem que escrever mais um. Tá. Ah, mas eu tenho... Eita. Tem indica história, uma tem antologia. história. De filme antologia ali no meio. Qual? Mas pra Megan eu acho que seria Casa 8, porque eu acho que Casa 8 é o livro das garotas. A minha carreira toda sempre foi muito gays e garotas. E eu acho que Casa 8 é o mais das garotas. Os 3 Desejos de Eugênia é o mais dos gays, assim. Mas Casa 8 é o mais garotas. E eu acho que é um livro que as garotas amam. E a Megan ia gostar. Eu amo que quando você falou isso, eu pensei, cara, quando eu falei pro Vitor que eu tava seguindo a ordem dos livros dele, que faltava Casa 8, ele falou, você vai adorar Casa 8. Eu agora é por isso. Não, é eu muito quero ser engraçado garota. que às vezes eu tô em momentos de autógrafo, etc. Aí tô lá assinando e tal. Aí chega alguém, bota o Casa 8 e fala assim: esse aqui é o meu livro favorito seu. Aí eu levanto o olho. É a menina mais Clara Alves do mundo, assim, que é desse tamanho, com uma camisetinha xadrez e um boné. Eu falo, tá explicado, né? É óbvio que Casa 8 é o seu favorito. Ele escrevendo pra Clares Alves. Amei. Inclusive, Dedicatória é para todas as Claras Alves do eu, Brasil. inclusive, mandei uma foto pro Vitor anteontem de uma vitrine de livraria que tava, assim, vários Vitor Martins e o Cupidos, assim, no meio. Eu falei, gays e garota. Dá pra fazer um post aí, ó, Pois uma é. collab. Bom, como você falou primeiro um livro e depois um livro nosso, eu pensei em dois. Então, assim, é porque pro Louis Tomlinson, óbvio que eu indicaria romance real, né? Porque, Óbvio. né? Por que será, né? Por que será, né? Talvez ele fosse me matar um pouco, né? Porque na época que eu escrevi, eu estava um pouco viciada naquele chip, né? Que não existe mais. Mas eu também li recentemente Daisy Jones and the Six. E eu acho esse livro 100% da vibe do Louis, porque é banda de rock dos anos 70. Então, assim, a cara dele. Indicaria super. Nossa, essa foi uma pergunta muito difícil. Se eu soubesse que seria essa pergunta, eu teria escolhido outra pessoa. Mas eu vou puxar um pouco de sardinha, não para o meu lado, mas para os meus autores. No momento, na Se Liga, a gente está com a pré-venda de um dark romance que era uma fanfic de J.K. de mim e chama Sangue Sagrado. E é escrito pela Yuli, que é uma maravilhosa, que está presente aqui, ou estava, não sei, mas ela estava ali no stand. Cadê? Ai, meu amor! Ela que escreveu. E o livro, gente, a capa do livro é literalmente uma cabeça decepada e o sangue escorrendo. Mas eu acho que o J.K. ele se divertiria muito lendo essa história. Ele imaginaria ele e o de mim e ele acharia aquilo absurdo. E ele faria uma live para compartilhar as reações dele com a gente. Então, eu acho que esse seria o meu sonho de consumo, era ter ele compartilhando a cada capítulo as reações dele. E
E conheçam Sangue Sagrado, conheçam Yuli, maravilhosa. E esse livro incrível que está vindo pela Se Liga. Adorei as sugestões. É bom que tá gravando, que daí eu vou me apropriar, porque a pergunta foi minha, né? E vou fazer um post e falar assim, aqui, ó, indicou pra todo mundo de vocês. Aí tem aquele retweet aleatório, sei lá, de uma página tipo Choquei, de... E aí o livro viraliza. Então, que bom que vocês indicaram livros assim, tipo, meio que... Viralizar às vezes é tão bom. Eu tava muito torcendo pro Eugênio ter matado a Odete Roitman. Para as pessoas pesquisarem Eugênio e eu ter oportunidade de falar dos 3 desejos de Eugênio toda hora. Mas não foi isso, foi o final de ontem, né, que a gente teve, né? Então, assim... Pena, eu tenho certeza absoluta que vocês escreveriam muito melhor. O Brasil foi dormir triste ontem. O Brasil foi dormir, assim, arrasado. Feliz. Sério? Eu não vou abrir essa polêmica. Não vou. Aproveitando o meio Odete Roitman, o tema, eu vou fazer uma pergunta que, assim, vocês, escritores, trabalham, né, o tempo todo. Por mais que vocês não queiram, porque vocês trabalham com criatividade, né? Quase que mais que uma escala 6x1, né? 7x7, 24x24. E eu gostaria de saber como que vocês driblam, né? Como vocês equilibram a carreira de autor, porque vocês trabalham com criatividade, a gente sabe que, às vezes, a inspiração vem em momentos que, assim, são extremamente aleatórios, seja lavando louça, ou passando pano no chão, tomando banho, enfim... fazendo coisas não necessárias, né, tipo, para uma inspiração aparecer. E eu gostaria de saber como que vocês lidam, né, com esse desafio, eu acho que é um desafio você, né, tipo, pensar numa história, não pensar, eu não sei como é que é, né, tipo, vocês falam que vem um negócio de repente, então uma entidade. Não sei, quem recebe entidade pode falar aí como é que é também, porque gostaria de saber de vocês, como que vocês equilibram, porque é importante ter vida além do trabalho, quem disse, né? Que a gente equilibra, né? Porque... Carinha de equilibrados. Equilibradíssimos. Mas como vocês fazem, assim, tipo, lazer e trabalho? Pra mim, consumir qualquer tipo de mídia, às vezes, é muito estressante. Qualquer mídia roteirizada, assim, porque eu fico muito hiperanalisando roteiro, história. É por isso que eu vejo muito reality show. Então, porque reality show tem a narrativa do reality show, mas eu consigo ter esse desprendimento. Então, as coisas que eu mais assisto... Eu gosto muito de ir ao cinema, mas em casa é muito raro eu ver filme e série. Em casa eu vejo muito MasterChef, Aeroportuária Restrita, todos os realities de culinária do Discovery Home and Health. Isso é uma coisa que eu assisto muito porque eu sinto que eu não tenho roteiro ali para eu ficar analisando. Porque isso cansa, às vezes, cansa. E uma coisa que eu faço também, às vezes, como eu sou tradutor também, eu boto a legenda, quando eu estou assistindo, eu boto a legenda em inglês. Porque se eu boto a legenda em português, eu fico analisando como o tradutor de legenda traduziu determinadas frases, se aquilo é uma ideia boa ou se eu faria diferente. Então, assim... É cansativo. Evitar, né? Mas em momentos que a inspiração vem, é bom. Eu gosto de estar sempre pronto. Tem uma frase que é muito bonita, mas eu não lembro quem falou e eu não lembro da frase. Mas é de um Você pintor... lembra do conceito? Eu lembro da vibe. É de um pintor que ele fala assim... Mesmo quando eu tô... é um pintor famosão. É assim, sei lá, Van Gogh, mas eu acho que não é Van Gogh. Mas é um pintor muito famoso que falou isso, então tem credibilidade. Mas ele fala que, assim, mesmo quando ele estava pintando coisa ruim, coisa feia, coisa lixo, ele sempre estava pintando com o pincel na mão, porque ele queria estar com o pincel na mão quando a inspiração batesse. Então ele falou assim, eu vou jogando fora aqui tudo de ruim que eu tenho para pintar, porque a hora que vir, eu não vou precisar me preparar, eu já vou estar pronto ali. E eu tento tá assim. O meu pincel é o meu celular. Eu tô sempre anotando as coisas. Então, eu sou uma pessoa, acho que para você ser um bom escritor, você tem que ser um bom observador e ouvinte, porque existem oportunidades de histórias acontecendo a todo instante, em todos os lugares. Existem oportunidades, existem coisas, existem frases. Então, meu processo, ele vem muito de frases, de momentos, de coisas que eu observo. Tem coisa que eu anoto, que entrou em Eugênio, que estava anotado de, sei lá, anos, e foi uma frase que eu ouvi e me marcou muito, e me impactou de certa forma, e foi uma situação e tal. Então, acho que, para mim, é importante equilibrar dessa forma. Você está atento, observando, mas nem tanto também. Às vezes é bom dar uma descansada. Assim, tipo, na beira da praia. Assim, tipo, aí dá vontade de dar um tibum, aí você vai lá. Aí vai. Fica na beiradinha. Essa é uma boa. Eu acho que eu hoje tenho uma relação muito difícil com a literatura, inclusive, para ler livros, porque é o meu trabalho, né? Então, na hora que eu
quero descansar, eu não quero ler livro, sabe? E é ruim porque eu tenho várias histórias que eu quero ler, mas eu começo a pegar o livro aí, ai, fico cansada, aí já não consigo mais me concentrar, aí já começo a pensar em trabalho também, já começo a analisar como o autor está fazendo. Mas eu já não tenho tanto isso com audiovisual. Eu acho que o audiovisual me ajuda muito a relaxar, mas também a ter ideias, tipo, mas ser uma coisa mais equilibrada, sabe? Acho que talvez por ter um pouco desse afastamento que o livro não me dá, eu já consiga... Tipo, eu fico relaxada, mas às vezes acontece alguma coisa que eu penso, nossa, legal, isso daria um livro, isso ficaria legal numa história. Mas é difícil, assim, hoje tem sido a minha luta, talvez, aprender a equilibrar esses momentos, porque a escrita, né, ser escritor hoje, não é só você escrever. É você criar conteúdo, é você postar vídeo, é você divulgar o seu livro, principalmente em épocas de lançamento, né? A gente está o tempo todo pensando em o que a gente pode fazer para divulgar esse livro, e aí tem que postar um story, tem que aparecer. E aí o celular ele também vira, né, uma ferramenta de trabalho. E então, às vezes, eu vou deitar e eu penso, agora eu vou descansar. Aí eu pego meu celular, abro o Instagram, aí eu já começo a ver vídeo, aí eu já começo a ver inspirações, aí eu salvo, aí eu me mando. Aí tem uma hora que eu tenho que falar assim, garota, para, né? Pelo amor de Deus, vai dormir. Então, uma coisa que tem me ajudado muito ultimamente é jogar joguinho no celular, sabe? Adoro jogar joguinho no celular, porque daí eu realmente tiro todo o meu foco de qualquer coisa que envolva trabalho e me ajuda ali a desestressar um pouco. Mas é difícil. Por isso que eu falei, não sei se é o equilíbrio. Nossa, eu me identifico muito com isso que a Clara falou, porque desde que comecei a editar o texto dos outros, eu não consigo mais ler um livro só pelo prazer de ler um livro. E aí eu sinto falta da minha skin de 14 anos, que lia um livro de 300 páginas em 3 dias, porque eu não consigo mais, porque eu estou lendo, eu estou analisando, mas essa frase poderia ter sido escrita de tal jeito, e esse capítulo não precisava ter acontecido. Então, é uma constante, é uma relação conflituosa de você ler por prazer e você se desligar do seu trabalho. Eu ainda não consegui, eu confesso que eu ainda leio o livro pensando no que poderia melhorar, pensando no que eu faria diferente, e eu não consigo encontrar um meio termo ainda. Então, eu tenho lido mais por trabalho e menos por prazer, o que é uma coisa muito triste, porque a minha lista de livros que eu quero ler é imensa. Mas, ao mesmo tempo, eu dei uma saturada dos conteúdos estadunidenses. Eu acho que eu comecei a ver todos e parecia tudo a mesma coisa. E aí eu comecei a assistir produções da Coreia, de Taiwan, Tailândia, e isso começou a abrir assim uma nova percepção para mim. E acho que a partir de... Nossa, existem histórias completamente diferentes sendo contadas, né, e de culturas completamente diferentes, e a gente só não enxergava. E isso tem me trazido um pouco a inspiração de volta. Mas, às vezes, eu estou lá me divertindo no meu momento de lazer e eu penso, isso daria um livro. Aí eu pego meu celular e começo a escrever freneticamente, e quando eu vejo, eu estou trabalhando. Então, eu tento combinar com a minha psicóloga formas de não trabalhar 7 dias por semana, mas eu ainda falho de vez em quando, porque tudo daria um ótimo livro, sabe? Então é difícil. Então, em conclusão, eles não descansam 100%, né? E falando de conclusão, vamos concluir a nossa mesa. Façam lá. Eu amei participar deste momento, especialmente aqui na Flim, com tantas pessoas lindas e maravilhosas e sorridentes, porque eu observei ao longo da fala deles e vocês assim, tipo, ai, tipo... E é muito legal ver isso, eu entendo completamente. Então, peço que vocês façam, né, a conclusão de vocês. Logo depois nós teremos autógrafos. Fiquem, calma, vai ter tempo para todo mundo autografar, podem ficar tranquilos. Mas falem, né, dos lançamentos, o que vem por aí. Tati já me contou nos bastidores que vem um negócio aí. Então, é isso. Já vou deixar aqui o agradecimento pela presença e tempo de vocês. Tempo é uma coisa muito, muito, muito preciosa e vocês terem dedicado para estar aqui é o melhor presente que a gente pode ter. Então, muito obrigada. Passo a palavra agora para Tati, Vitor, Clara. Bom, vamos lá. Eu estou escrevendo um romance sáfico inspirado no meu K-drama favorito, que é Goblin. E... parou aí, Tati. E aí eu pensei, e se a ceifadora e a Goblin se apaixonassem? Então, eu estou nessa história já tem alguns meses e
por causa dessa história, eu já revi Goblin 4 vezes completas. E cada vez que eu vejo, eu descubro uma coisa nova, me apaixono mais. Então, até o que era o meu lazer virou meu trabalho. Então, é isso. É uma coisa meio louca, meio ansiedade. Mas eu estou trabalhando nesse livro e deve ser lançado pela Se Liga na Bienal de São Paulo. Então, estou muito ansiosa. Faz tempo que eu não lanço nada novo. Meu último romance, que é A Grande Chance de Ana Luna, foi lançado em 2020, no meio da pandemia. Então, para mim, vai ser quase como estar lançando de novo pela primeira vez. E é isso. Estou ansiosa e espero que todo mundo goste. Fãs de Goblin, quem não conhece Goblin também, não vai ser necessário ter visto para entender. Então, mas por a favor. gente aconselha que assistam, né? Exatamente. Estão perdendo uma obra-prima. Clara? Bom, primeiro queria agradecer a todo mundo que veio aqui assistir a gente. Foi muito lindo entrar aqui e ver esse aquário, né, lotado. Queria ter olhado para todos os rostinhos, mas é um pouco complexo nessa dinâmica, mas foi muito legal. Achei muito legal assim, a gente estar aqui nesse meio. Você se sentiu na casa de vidro do BBB? Tipo, caraca, muito legal. Uma mistura Sim. de casa de vidro com roda viva. Sim. Eu amei. Mas eu estou agora lançando meu novo livro, Cupidos Não Se Apaixonam. Eles choram, tá, Vitor? E se apaixonam? Mas, se apaixonam. Tem que ler para descobrir. Descubra. Eu estou muito animada com esse lançamento. É o meu primeiro livro um pouco mais adulto, né, do que Conectados e Romance Real. Então, ele se passa na universidade. Ele tem altas inspirações na UERJ, que foi onde eu estudei. Mas ele tem assim, uma pegada assim, de várias faculdades, tem chopadas, tem eventos, tem de tudo, tem jogos jurídicos, tem tudo. E é uma história sobre se descobrir, acho que principalmente porque depois que eu escrevi Conectadas, eu senti muita falta de falar sobre o meu processo também de me descobrir uma pessoa bissexual. Então, é um livro que fala sobre se descobrir mais tarde, se descobrir adulto durante a faculdade, né, que é um período que a gente está com muitas pessoas LGBT, né, um momento que a gente tem uma virada muito grande na nossa vida. Então, é um livro muito sobre autodescoberta, mas de uma forma diferente do que eu fiz em Conectados e Romance Real. Eu acho que ele é um livro mais leve, mais comédia romântica, trata temas pesados, mas de um jeito um pouco bem mais divertido, mais tranquilo, né? Resoluções um pouco mais adultas também. As pessoas, de fato, conversam, elas dialogam, né, para resolver as coisas, os problemas. Então, eu estou muito animada com esse lançamento. Tenho pretensões de trabalhar outras coisas nesse universo e estar nesse momento de tour, de fazer eventos de lançamento, de encontrar os leitores de novo, tem sido muito bom para mim. Acho que eu estou naquela fase, de fato, de não escrever, né? Não estou escrevendo, mas a gente falou de trabalhar o tempo todo, é porque a gente trabalha na nossa cabeça também, né? Então, eu já estou aqui na minha cabeça matutando o próximo livro e pensando em como vai ser, e esse contato que eu tenho com os leitores, ele é muito importante para mim nesse sentido. Então, fico muito feliz se vocês quiserem conhecer Cupidos. Estarei amanhã também fazendo evento de lançamento lá no Rio. Mas hoje estou aqui, né? Então... Aproveita que eles atravessaram a ponte. Exatamente. Já vi que tem Cupidos vendendo ali nas livrarias, então quem não tiver e quiser garantir, tem aqui. E é isso. Muito obrigada pelo espaço e muito obrigada pela mediação, Dri. Vou ser breve, que foi muito engraçado quando o moço chegou ali, só abriu um papelzinho e teve escrito assim, conclua. Então vamos concluir. Muito obrigado, Flynn, pelo convite. Foi muito legal estar aqui. Foi um evento muito diferente. Muito obrigado a todo mundo que tornou esse evento possível para a gente estar aqui falando dos nossos livros. Obrigado às pessoas que estão aí tornando esse livro acessível para mais gente. Obrigado à nossa diva maravilhosa da interpretação de Libras aqui. Obrigado para este divo que está rodando com a gente, com essa câmera aqui, como um bailarino o tempo todo. Foi o momento que eu me senti mais artista na vida. Porque eu nunca tive uma câmera girando ao meu redor, então foi muito legal. Em muitos momentos eu fiquei tenso, assim, com medo dele cair. Ele tropeçava nesse daqui quase toda hora, eu ficava, calma. Mas o anjo segura, né? Gente, tô lançando meu livro novo essa semana, fresquíssimo, acabou de sair, Os 3 Desejos de Eugênio. Quando vocês estiverem passeando por aqui ou em qualquer livraria, é impossível vocês não verem, porque ele é muito verde. Ele praticamente brilha no escuro de tão verde que é o meu livro novo. É uma comédia romântica completamente nova, ela é mais adulta, ela é
divertida, ela é... Eu acho que ao longo da minha carreira, vocês que acompanham meus outros livros, vocês me viram escrevendo muito sobre traumas e sobre coisas difíceis, mas sempre com muito humor, porque é a maneira como eu aprendi a lidar com traumas a vida inteira. Nesse não tem traumas. Nesse a galera só se diverte. Tem desencontros, tem a coisa de você achar que alguém gosta de você, mas na verdade não gosta, ou que quer alguma coisa, mas na verdade quer outra coisa. Mas não tem tanto trauma, não. Tem só bem pouquinho que é o inerente para que o personagem seja humano, né? Coisas Porque a gente leves. precisa ter coisas leves e tênis. E é isso, gente. Muito obrigado. Vai ter sessão de autógrafos daqui a pouco. Espero vocês lá. Trouxe caneta verde para autografar os livros de vocês. Só Beijo. queria agradecer. Eu esqueci. Só queria deixar registrado aqui meu agradecimento imenso à produção da Flynn. Niterói caiu, tá vivo. Sem quebrar, sem quebrar. A Niterói Livros, através do Jordão Pablo de Pão, que é diretor da Niterói Livros, da FAM, Fundação de Arte de Niterói, com a nossa presidenta Micaela, Rodrigo Neves, nosso prefeito, que foram as pessoas que tornaram a Flynn possível e com uma programação incrível. Então, eu só queria deixar registrado esse agradecimento à prefeitura e todo mundo que tornou isso possível. Eu queria tirar uma foto, mas nesse sistema não vai dar. Então eu vou fazer um giro. Eu vou me realizar e vou girar nessa cadeira. E eu vou fazer um vídeo, vocês gritam, berrem, fazem o que vocês quiserem, tá? 3, 2, 3, 2, 1, vai! Não deu pra ver nada, uma grande vertigem, mas eu amei. Obrigada, gente! Obrigada!